Como sempre eu digo, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, tá certo? Porque não tem como a gente falar de um tema sem a gente ler as Escrituras, né? E os católicos estão precisando muito voltar às Escrituras, voltar a ler a Bíblia. Às vezes a gente chega num lugar para ouvir uma pregação e às vezes o pregador fala de tudo menos da palavra de Deus. Fala um monte de coisa, fala sobre teologia, filosofia, sobre ideologia, sobre tudo, mas pouco fala da palavra de Deus. E hoje nós iremos partilhar um pouco sobre a palavra de Deus, com a palavra de Deus, né? Vamos partilhar um pouco sobre o tema castidade no laço matrimonial. Quando a gente fala sobre castidade, muitas pessoas pensam logo na vida sexual, né? Castidade, sexualidade, automaticamente se pensa nisso. Também está aí. Só que, por exemplo, um padre é celibatário, mas ele tem que ser uma pessoa casta, né? Tem que ser uma pessoa que viva a castidade. Por exemplo, uma menina, um rapaz que ainda namora e que não casou ainda, tem que viver um namoro, uma vida casta, até chegar ao matrimônio. Chegou ao matrimônio, começou a ter relação sexual, precisa ter uma vida casta. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós que os esposos não somente devem buscar o prazer venéreo, como devem gozá-lo, né? Deve viver isso intensamente. Só que esse intensamente é dentro daquilo que são os padrões que a igreja nos orienta, e nós sabemos. E é a partir daqui que eu quero falar um pouco sobre castidade o tema é a castidade no laço matrimonial. E é dentro disso aqui que eu quero partilhar um pouquinho. Queria que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia aí na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ouvir uma palavra aqui que automaticamente as pessoas pensam em traição conjugal. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a castidade no laço matrimonial, né? Todo mundo encontrou aí? Carta aos Hebreus, capítulo 13. Depois de Gênesis. Carta de São Tiago, depois da carta de São Tiago, ou melhor, antes da carta de São Tiago, carta aos Hebreus, certo? Então, como eu dizia, tem uma palavra aqui no versículo 4, onde nós vamos ler, que quando a gente escuta essa palavra, automaticamente as pessoas pensam em traição conjugal. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui para falar sobre esta palavra dentro de um contexto do matrimônio, do laço matrimonial, né? Você achou? Todo mundo achou? Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4 diz assim: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Estas duas palavras aqui, eu vou trabalhar elas duas: impureza e adultério. Mas não estou falando aqui de traição conjugal. Quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa logo nisso. Eu não estou falando disso. Até mesmo porque Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela, né? Mas o que eu quero trabalhar aqui é dentro desse laço matrimonial, a castidade. Por exemplo, se alguém está roubando na balança, o que é que alguém diz? Aquela pessoa fez o que com a balança? Adulterou. Se alguém está roubando na medida, seja líquido ou o que for, alguém adulterou. O profeta Joel, se eu não estou enganado, disse assim: deixemos passar a lua nova e o sábado, para que nós adulteremos a balança, vendamos o refúgio do trigo e escravizemos o pobre com um par de sandália. Então a palavra aqui está falando de adulteração daquilo que é um matrimônio.
Não estou falando de traição, estou falando de adulteração daquilo que é o projeto de Deus dentro do matrimônio. E isso acontece por quê? Por causa da impureza. O versículo 4 vai dizer: os impuros e os adúlteros serão julgados por Deus. Aqueles que modificam, aqueles que mudam o que é o matrimônio naquilo que não é. E aí o mundo está fazendo isso. O mundo hoje diz que 2 homens pode ser um casal, 2 mulheres pode ser um casal. As amigas de trabalho, muitas vezes, traz para nós e nos oferece elementos de sex shop para dentro do matrimônio, para trazer uma adulteração para aquilo que é o matrimônio, para aquilo que é a vida conjugal do casal. E isso acontece constantemente. E acontece por quê? Por causa da impureza. Quando nós estamos com o nosso coração impuro, basta olharmos para as pessoas e nós começamos a pensar aquilo que não devemos. E é por isso que o casamento está sendo modificado. É por isso que a relação sexual do casal está sendo modificada. É por isso que as famílias estão sendo modificadas. Por causa da impureza. Mas veja, versículo 4 novamente: vós todos considerai o matrimônio com respeito. Se o esposo perde o respeito, desrespeitou o matrimônio. Se perde o respeito pela esposa. Se a esposa perde o respeito pelo marido, desrespeitou o matrimônio. Se perde o respeito para com os filhos, desrespeita o matrimônio. Então considerai o matrimônio com respeito. Considerai o matrimônio com respeito. E conservai o quê? O leito conjugal imaculado. Vocês são da Imaculada Conceição. O que é ser imaculado? É não ter pecado. Então, você, eu, nós temos que manter o nosso leito conjugal imaculado. E como é que eu maculo o meu leito conjugal? Quando eu começo a trazer as coisas do mundo para dentro do meu matrimônio, para dentro da minha relação com a minha esposa. Padre Fábio, uma vez, em uma de suas pregações, dando testemunho, ele dizia que uma senhora, depois da pregação de tudo, uma senhora se aproximou dele e foi conversar com ele e disse: padre, olha, eu me separei do meu marido, 50 anos de casado. Como assim 50 anos de casado? E por que você se separou? Resumindo a história, a mulher disse assim: olha, o meu marido já não queria mais nada comigo, não tinha mais intenção nenhuma de relação sexual, nada. Aí o padre: não, mas é até comum por causa da idade, coisa e tal. Aí ela disse: mas de repente ele chegou lá em casa com um filme romântico. Não tem problema, um filme romântico, normal, como todo outro qualquer. E ele chamou a senhora dele para assistiram junto. E ali aconteceu aquele clima e tiveram uma relação sexual depois de muito tempo. Depois de muito tempo mesmo. Casaram bem jovens, mas depois de muito tempo sem ter relação sexual tiveram. E o padre Fábio continuou escutando e a mulher disse assim: mas depois ele chegou com outro filme. Um filme desses aí para adulto que a gente conhece. E eu, padre, porque não queria perder meu marido, acabei cedendo, assisti com ele. Aí depois outro filme. E depois ele queria que eu fizesse o que as mulheres do filme faziam. E ela disse: eu acabei cedendo àquilo. E quando de repente, do nada, quando eu menos espero, ele chega com um rapaz mais novo e diz: olha, isso aqui é um amigo, é para apimentar mais o nosso relacionamento. E queria introduzir aquele rapaz dentro da relação matrimonial. E a mulher disse o quê? Aqui não dá mais. Por causa da pressão do marido, foi cedendo. Então um marido mundano ou uma mulher mundana, ele adultera aquilo que é a relação matrimonial de um casal que é católico e que serve a Deus. E por que faz isso? Porque não se decidiu conservar imaculado o seu leito conjugal. Meus irmãos, o mundo está tão moderno que
que tem casais que emprestam a sua cama para amigos ter relação na sua cama. O mundo está tão moderno que tem casais da igreja que não vê problema nenhum em pegar a sua esposa, né? O homem pega a sua esposa, ou a esposa pegar o seu marido e ir para um motel. E o que é que tem de mais? O que é que tem de mais? Eu pergunto: o senhor é casado? Não? O senhor é casado? O senhor vai ser meu papai agora. Eu pergunto: o senhor deixaria na sua cama um casal amigo seu ter relação sexual? Você deixaria 2 homens ter relação sexual? 2 mulheres? Um homem com várias mulheres? Uma mulher com vários homens? Isso tudo que a gente não pode permitir no nosso leito conjugal para que ele não se torne impuro, lá no motel acontece. E muito mais bizarrices do que essa que eu estou falando. Se o meu leito conjugal é imaculado, por que é que eu vou pegar a minha esposa e levar para um leito imaculado para eu ter relação sexual com ela? Porque todas as vezes que nós, um casal, se relaciona sexualmente, nós estamos dando a Deus a grande liberdade de que, se Ele quiser, Ele nos dê um filho, Ele gere uma vida dentro do nosso ato conjugal. Mas, por conta da adulteração daquilo que é o matrimônio, tem muitas pessoas da igreja achando que pode fazer aquilo que o mundo está fazendo. Eu vi pessoas da igreja, não me disseram, eu vi pessoas da igreja comprar objetos de sex shop para apimentar a sua relação. Tem pessoas que dizem que não tem problema nenhum viver uma fantasia sexual, comprar uma fantasia para o esposo ou para a esposa. Meus irmãos, imagine de repente, Deus me livre que isso nunca passa pela cabeça dela, mas a minha esposa compra uma roupa de um policial e me manda vestir e diz: olha, veste essa roupa aí porque hoje eu estou louca por um policial. Olha, veja só, veja se tem cabimento. O leito conjugal é imaculado e toda fantasia sexual por trás dela tem um fetiche. Imagine esse irmão aqui chega para a esposa e uma roupinha daquela bem antiga, daquela, as novas eu não conheço, mas quando eu era rapaz a gente via, né, acho que era na Band. Imagine ele chega e diz: esposa, eu queria que você vestisse essa fantasia aqui da tiacinha, de uma enfermeira. A esposa dele, vamos dizer que é cozinheira ou cabeleireira, aí ele chega com a roupa de enfermeira para ela. Chega a ser engraçado, não é? É cômico, não é? Mas tem muita gente fazendo isso, meus irmãos. O nosso leito conjugal deve ser imaculado, porque Deus julgará os impuros. Eu fiquei pensando, quando essa palavra era a palavra para abrir a pregação, fiquei pensando, pensamentos impuros. Aí o Senhor está agindo aqui em pensamentos, em ideias. Eu disse: eu confio, porque isso estava no meu coração. Quando eu cheguei aqui, continuou no meu coração. São os pensamentos impuros que nos faz adulterar aquilo que é o nosso laço matrimonial. E por que isso acontece? Porque a gente deixa de rezar, a gente deixa de ouvir músicas de Deus, a gente deixa de participar da missa, participar dos sacramentos, e a cabeça vai ficando cheia do que não deve. Vai ficando cheia de pensamentos impuros. E todo pensamento impuro, um dia ou outro, ele sai, ele arrebenta. Porque Jesus disse: não é aquilo que entra na boca do homem que contamina o homem, mas é aquilo que sai da sua boca, ou seja, que sai do seu interior, que está no seu coração: a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, ciúme, briga, discórdia, desunião, roubo, cobiça, avareza, lascívia. Tudo isso sai de dentro do nosso coração. Jesus disse: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Então, se o nosso tesouro é as coisas impuras, o nosso coração estará aí, naquilo que é impuro, né? Em São Mateus capítulo 5, versículo 8, não precisa você abrir, Jesus vai dizer assim: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. E os impuros vão ver Deus? Se os puros vão ver Deus, você acha que os impuros verão a Deus? O que significa os puros de coração verão a Deus? Quando um santo morre e ele está no céu, a igreja chama de visão beatífica. Ou seja, ele vê Deus face a face. Ele está vendo Deus, ele vê Deus, ele contempla Deus. E o salmista vai dizer no Salmo 23, versos 3, 4 e 5, diz assim: quem será digno de subir ao monte do Senhor? Ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo, este terá a bênção do Senhor. A gente canta, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E a gente diz, né? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Então um casal só verá a Deus se conservar a pureza no seu coração. E conservando a pureza no seu coração, conseguirá conservar o seu leito imaculado. Pegue a sua Bíblia agora, no livro da sabedoria. Livro da sabedoria. Não, é mais para frente. É lá no Antigo Testamento. Sabedoria. Sabedoria está depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e Sabedoria. Capítulo 3. Sabedoria, capítulo 3. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, procure um padre e confesse. Padre, eu não achei ainda. Eu estou desacostumado com a Bíblia. Sabedoria, capítulo 3. O versículo é o 13. Eu não sei porque o Senhor colocou no meu coração essa palavra para partilhar aqui, falando sobre o leito conjugal, sobre o laço matrimonial, melhor dizendo. Mas Ele sabe, né? Sabedoria 3, versículo 13. Eu vou ler aqui. Diz assim: feliz a mulher estéril, mas pura de toda a mancha, a que não manchou o seu leito conjugal. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda a mancha, a que não manchou o seu leito conjugal. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. O livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim, ó: ao vencedor eu darei o fruto da árvore da vida. Então muitas vezes a gente fica pensando: Senhor, por que eu não tenho filhos? Por que eu não ganho filhos? Aqui eu estou falando para a estéril mesmo, aquela que não consegue filho de jeito nenhum. E muitas vezes a pessoa fica ali se maldizendo, ou às vezes pensando: o que está acontecendo? O Senhor não está comigo, o Senhor não gosta de mim, o Senhor não me ama, o Senhor não me cuida, o Senhor não me dá. Mas o Senhor está dizendo aqui: feliz a mulher estéril,
mais pura de toda a mancha. A pureza do coração. Porque se ela for pura, ela será aquela que não manchou o seu leito conjugal. Porque adianta eu ter milhares de filhos, mas manchar o meu leito conjugal o tempo todo. Porque adianta eu ter filhos com um esposo, depois com outro namorado, depois com outro, ou uma menina que nem é casada, mas tem um filho, 2, 3, 4, 5, com pessoas diferentes. O que vai adiantar uma mulher ter filhos e não educar os seus filhos? Veja aí, na mesma página, agora o capítulo 4, versículo 1. Mais vale uma vida sem filhos, mais ricas de virtudes. Sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes. Sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. O que adianta, meus irmãos, alguém ter tantos filhos e ser uma pessoa devassa? Ser uma pessoa prostituída? Ser uma pessoa que não tem testemunho nenhum, que não tem virtude nenhuma? O que adianta? O que adiantaria? O que eu estou falando aqui não é para quem tem dificuldades de ter filhos. A gente tem aqui a nossa irmã Viva, né, que vivencia essas questões. Eu não estou falando disso. Eu tenho também essa dificuldade. Inclusive eu quero mais um, mais outro não vem, não acontece. Aconteceu aquela primeira por graça de Deus. Eu não estou falando desse sentido, porque por isso a gente reza, a gente ora, a gente pede, a gente busca e o Senhor dará. Eu estou falando aqui de pessoas que adulteram o matrimônio e pensam que o matrimônio é como uma pessoa que eu conheço, que tem 7 filhos e tem filho que ele não sabe nem aonde está. E pensa que a vida matrimonial é somente isso. Dá um copinho d'água. Então, como eu dizia, não é isso que Deus quer para nós. Essa adulteração da vida conjugal. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer nos dar. Ele tem um prazer em nos dar. E Ele dará sim. Eu sou testemunha disso. Deus quer nos dar. Mas o que eu estou falando aqui é que o que adianta você ter a casa cheia ou você fazer um monte de filhos e deixar para a sogra, a avó, criar e quem quer que seja, e você não ser uma mulher virtuosa. Versículo 13: feliz a mulher estéril, mais pura de toda a mancha, a que não manchou o seu leito conjugal. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Eu coloquei aqui, Abraão, por exemplo, recebeu de Deus a promessa, vai receber um filho. Que foi que Sara fez? Pegou a empregada, a escrava, e deu a Abraão. Aqui, toma, tem filho com ela que eu já sou de idade, não tem como eu ter filho. O que eu quero trazer, meus irmãos, é que nós não podemos adulterar o matrimônio. Quando eu fui falar com um padre, aqui em São Lourenço, não está mais aqui. Eu fui falar com um padre e disse: padre, eu não posso ter filhos. Eu não consigo ter filhos. É o que eu mais desejo.
Se Deus me chamou para a vida matrimonial, por que é que Ele não me dá filhos? Sabe o que o padre disse? A ciência avançou. Faça inseminação artificial. Adulteração daquilo que é o matrimônio. Eu quero fazer do matrimônio o que me apraz, o que me dá na telha. Abraão, Sara disse: eu estou velha. Ele disse que vai dar, mas eu já estou de idade avançada, não tem jeito. Não acreditou em Deus. Aí o que foi fazer? Toma, Abraão, a minha escrava, vai ter um filho com ela. Daí surgiu duas nações, duas gerações, duas nações, dois povos que brigam até hoje. Até hoje está brigando ali, Israel e Palestina. Até hoje brigam. Por quê? Porque Abraão não confiou em Deus e aceitou a proposta de Sara. E se nós não confiarmos em Deus, nós iremos aceitar a proposta daqueles que têm os pensamentos impuros. E nós não podemos entrar por esse caminho, meus irmãos. E dentro da igreja tem um monte de espírito de porco que ainda tem a coragem de dizer: faça inseminação artificial, faça isso, faça aquilo outro. E pior, quando a bênção chega, o espírito de porco ainda chega para perguntar. Foi perguntar a minha esposa, entre aspas, né? Perguntaram a uma pessoa e a pessoa foi perguntar a ela: vocês fizeram inseminação artificial? Foi? Não consegue ver o milagre, a graça de Deus que chega. Por quê? Porque são pessoas que vivem mundanamente, achando que pode conciliar o mundo com as coisas de Deus, ou as coisas de Deus com as coisas do mundo. São Tiago vai dizer que ai dos adúlteros. Ele diz aqui, veja, mais uma vez essa palavra: ai dos adúlteros, que se tornam amigos do mundo, e se tornando amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. O povo de Israel adulterou contra Deus, deixou Deus de um lado e começou a servir a outros deuses, ao mundo. Abraão disse que aquele que se faz amigo do mundo adultera contra Deus. E aquele que se torna amigo de Deus automaticamente se torna inimigo do mundo. Jesus disse: o mundo vos odeia, porque odiaram a mim primeiro, e também odiarão a vocês. Vai chegar as propostas. Chegou para mim: faça assim, faça assado. A ciência mudou, a ciência agora dá jeito e não sei o quê. Não, meus irmãos, nós não podemos adulterar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida conjugal. Continuando aí, pegue agora a sua Bíblia na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, finalzinho lá, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos falar um pouquinho agora para o jovem, porque os jovens vão chegar ao matrimônio, né? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. A virtude no matrimônio, meus irmãos, deve ser buscada e vivida. O amor matrimonial deve ser buscado e deve ser vivido. Nós não podemos fazer joguetes com Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 27. Primeiro Coríntios 7, 27. Diz assim, deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, que às vezes a gente anota. Pronto. 27 ao 28 diz assim: estais casado, não procureis desligar-te. Não estás casado, não procureis mulher. Veja que São Paulo aqui ele fala de duas coisas. Você está casado, não procure se separar. Se você não está casado, não procure mulher. Veja, e ele continua, versículo 28. Mas, se queres casar-te, não pecas. Eu estou solteiro. São Paulo está dizendo que eu não devo procurar casar. Mas se eu quiser casar, eu não peco por isso, porque eu quero casar. E ele diz: assim como a jovem
que se casa não peca. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Aí você vai agora para o versículo 32. Quisera-vos livrar-vos de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Então São Paulo está dizendo para o jovem, para a jovem, para a solteira, para a viúva. Isso aqui também cabe para a viúva. Se você está solteira, não procure mais casar. Se você está viúva, não procure mais casar. Porém, se você quiser casar, você não vai estar pecando não. Só que São Paulo está dizendo que aquele que não casa faz algo maior do que aquele que casa. E por que isso? Porque o casado se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. A mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo e de como agradar o marido. E dependendo do marido, é impossível agradar. Dependendo da mulher, é impossível agradar. Porque você faz, mas nunca nada está bom. Você faz e nunca recebe obrigado. Nunca recebe muito obrigado. Só sabe dizer, está com muito sal, está insosso. Esse suco adoçasse demais, parece que tu botasse água de garapa. Ou senão, essa carne aqui nem parece ser carne de sol, parece que tu guisasse ela na água da praia, de tanto sal. Por que eu estou falando isso? Porque os jovens, né? Tem 3 jovens aqui, 2 jovens ali, né? Tem mais jovens. Por quê? Porque muitas vezes o jovem ele fica ansioso querendo casar, ele fica louco querendo casar, e ele nem consegue se dar conta que existe outra possibilidade que não seja um matrimônio. E essa outra possibilidade, São Paulo diz que é mais elevada, porque você não se preocupa com nada, nem com ninguém. Você só pensa em Deus, você só pensa no Senhor, você só quer saber de Deus. Aí a mulher louca por Jesus, louca pelo marido, mas mais louca ainda por Jesus. Aí começa a ir para a igreja, segunda-feira, terça da Imaculada. Aí terça-feira a gente vai ser para onde? Quarta-feira vai ser para onde? Eita, leva a cama logo para a igreja. Por quê? Porque a mulher está louca por Jesus. E também um pouquinho doidinha pelo marido, mas nem se compara. Aí ela tem que ficar se preocupando com as coisas do mundo para agradar o marido e não consegue se doar plenamente para Deus. Então, jovens, o casamento não é a única opção. Existe outra, e essa outra é superior ao matrimônio. Superior, porque São Paulo diz que nós conseguiremos nos unir perfeitamente ao Senhor. Porém, o matrimônio é sacramento, é levado a sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. É algo divino, é algo que a gente tem que manter imaculado, é algo que a gente tem que zelar por ele, é algo que Deus confia para nós, os novos habitantes do céu, e a gente tem que educá-los para o céu. Porém, aqueles que não se casam fazem uma escolha superior àqueles que casam. Jesus disse, São Mateus capítulo 19, versículo 12, ele vai dizer assim: existem os eunucos que nasceram eunucos,
Existem eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e existem eunucos que se fizeram eunucos voluntariamente pelo reino de Deus. Aí Jesus sabia que essa palavra, Jesus sabia que o padre, que a freira, que o celibatário, Jesus sabia que isso incomodaria o mundo. Aí ele diz assim: quem tiver entendimento, entenda. Quem não tiver, vai rogar praga. Mas esses padres no caso, é por isso que a igreja é cheia de pedófilos. Esses padres no caso, é por isso que de vez em quando o padre está agarrado com coroinha. Porque não entende. Jesus não casou. Jesus poderia casar, se ele quisesse. Que é isso, Denis? É uma blasfêmia, ele era o filho de Deus. Sim, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Ou você acha que Jesus não tinha, vamos dizer assim, que as emoções, os sentimentos humanos? Claro que tinha. Na cruz ele pede água. Ele disse aos apóstolos: olha, vamos deixar esse povo aí, se afasta um pouquinho para a gente comer. Porque teve uma vez que ele estava numa missão que tinha um tempo nem para comer. E todo grupo precisa lembrar dessa palavra de Jesus. Você não pode fazer feito Marta, só trabalhar. Tem que ter um tempo para comer. Comer o quê? Bem-aventurado o homem que não vive somente de pão, mas da palavra que sai da boca do meu Pai. Você precisa se alimentar da palavra. Ah, não, eu vou pregar. Essa semana me chamaram para pregar em 2 lugares. Eu disse: não vou. E por que eu não ia? Porque esses 2 dias que me chamaram eram exatamente dias que eu deveria estar com a minha filha e com a minha esposa. Era dias que eu deveria estar na minha casa, cuidando do meu laço matrimonial. Porque nós não podemos pensar: ah não, mas é porque é para Jesus, é para pregar. O diabo, ele é muito esperto. Ele pode fazer pessoas pegar você, vamos dizer Cristina, e botar a Cristina para passar a semana todinha dentro da igreja, na casa de um, na casa de outro, e vai dizer para onde, e pregação não sei aonde, e encontro não sei aonde, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e do outro lado está Daniel. Cadê minha mulher? Mesmo indo com ela, quando chega em casa, chega acabado, cansado os dois, aí vai dormir. Cadê minha mulher? Cadê meu esposo? Cadê a nossa vida matrimonial? Cadê a nossa vida familiar? Quando é que a gente vai sentar na mesa com os meninos, mesmo sendo já homem? Quando é que a gente vai sentar todo mundo para vamos pedir umas 5 pizzas agora e vamos fazer uma farra aqui? Não, mas tem uma pregação não sei aonde que alguém estava pensando em me chamar. Esqueça a pregação, faça festa com uma pizza dentro de casa. Teve uma semana aí que a minha mulher estranhou. Tu vai sair hoje? Eu disse: não. Na segunda. Aí na terça-feira, vai para algum lugar? Não. Na quarta, vai para algum lugar? Eu disse: não. Na quinta, não. Aí eu fiquei em casa, tome filme, mas a menina e ela, faz pipoca, faz pastel, frita batatinha, e come, e busca o refrigerante. Aí quando terminou a semana, eu disse: passa uma semana sem ir para a igreja. Eu digo: a minha igreja doméstica está aqui. Porque se a gente não pensar, se você jovem quer casar, casa, você não pega. Agora, se você casar, saiba que a sua casa é a primeira igreja que você deve educar e evangelizar. É a primeira igreja que você deve levar para o céu. Agora, se você não quiser casar, quiser viver como religiosa, ou quem sabe até sua vida normal: eu sou professora. Pronto, sou professora, mas eu não quero casar com ninguém. É uma vocação que tem na igreja. O leigo celibatário no mundo. Você vai viver na sua casa. Eu comprei meu apartamento, agora eu vou ser, eu sou professora, eu sou médica, eu sou não sei o que, eu moro na minha casa sozinha. Mas eu sou celibatária, não quero ninguém, eu quero viver sozinho, só eu e Deus. É uma vocação da igreja. A igreja chama isso de leigos celibatários no mundo. É uma vocação. Então a gente pode viver assim. Então eu fiquei pensando: Deus, o que é que eu vou falar? Por que é que o Senhor está trazendo essas coisas no meu coração? Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe. E Ele sabe de tudo mesmo, né? Na nossa cultura atual, para os jovens, né? A nossa cultura não quer saber de indicar o jovem para o matrimônio ou para uma vida celibatária, e se indicar para o matrimônio, não tem mais aquela história de dizer: olha, casamento é para a vida toda. Jesus comparou o casamento com a união dele com a sua igreja.
São Paulo vai dizer: marido, amai vossas mulheres. Mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Aí às vezes o homem quer: não, a minha mulher tem que ser submissa. Sim, a igreja é submissa a Cristo. Por quê? Porque Cristo se sacrificou por ela, pela igreja. Não, meu marido, a minha mulher... Tem marido que, se a mulher levar o prato de cuscuz lá no sofá, ele assistindo um jogo dele, se ela não levar, pronto, é motivo para passar a semana todinha brigada. Uma briga dentro de casa. Não, porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Não. A mulher tem que ser submissa ao homem, se esse homem for alguém que sacrifica a sua vida pela sua mulher. Não espere sua mulher ser submissa a você. Sacrifique a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos. E automaticamente a mulher vai dizer: opa, estou aqui para ouvir a ele. Ou não é assim, mulheres? Agora, se o cara chega em casa: cadê minha sandália para tomar meu banho? Cadê a toalha que não está aqui no banheiro? Cadê não sei o quê? A mulher vai dizer: rapaz, esse cara quer uma mulher, quer uma esposa ou quer empregada doméstica? Agora, lógico, se a mulher pega a sandália do esposo, leva para o banheiro, deixa a toalhinha lá, pega a cuequinha que ela mais gosta, coloca lá também, aquele short que ela gosta, bota lá, quando ele sai do banheiro, ele chega a sair tímido. Claro, a mulher pode fazer isso sem problema nenhum, porque se isso para ela é bom, é prazeroso, se com isso ela faz o seu esposo, vamos dizer assim, que ela agrada o seu esposo, maravilha. Agora, esposo, pelo amor de Deus, a mulher passou o dia todo trabalhando para lhe ajudar. Aí 10 meninos comem dentro de casa, fica lá 20 pratos, porque como a comida principal, depois surge uns 2 ou 3 para comer um pedaço de bolo, o que quer que seja. Aí o cara vai para o sofá, liga a televisão, abre as pernas em cima do sofá e a mulher lá, checa na pia, de fé que não. Aí toma minha mulher batendo nas coisas, aí o cara diz: eita, a mulher está virada na água. Claro, não pega nenhum pano para enxugar a louça, abençoado. Aí a mulher vai lavando a panela e vai jogando na parede, para ver se ele desperta. Aí eu vou ajudar ela. Eu vou ver se ele agora, será que ele escuta agora e de repente pega um prato aqui, aí o prato escapou ali. Quebra o prato. Que foi isso aí, mulher? Tá com a mão furada. Abençoado, pelo amor de Deus, vai lá, vai ajudar. Vai ajudar. Seja um companheiro. Na hora da comida não, somente não. Seja um companheiro. Eu estou brincando aqui, gente? Não estou brincando. Eu estou falando de uma forma extrovertida para dizer para você que já é casado ou você que pensa em casar, não pense que o casamento é uma vida a só. É uma vida a dois. É uma vida a dois. Se eu lavar um prato, deixa de ser homem se eu lavar um prato. Não, vai deixar de ser homem se não lavar. Porque não vai ser homem, vai ser um cavalo, vai ser qualquer coisa. Ajude a sua mulher, ajude a sua esposa. Hoje mesmo eu estava lá limpando o quintal lá, me quebrando todinho, e a mulher dentro de casa, ajeitando umas coisas lá. Aí depois ela foi na casa da mãe, aí a gente saiu agora, a vida hoje foi, sabe daquele jeitinho corrido, né? Aí eu disse assim: eita, não deu nem tempo para lavar, não foi os pratos, não deu tempo ainda não, mas daqui a pouco eu lavo. Eu disse: tá certo. Ela disse: por que tu não disse assim? Deixa aí, quando eu voltar a gente lava. O que eu estou falando para vocês serve para mim também, gente. Eu sempre ajudo a enxugar. Parece que é automático. Quando ela pega na bucha, o pano pula no meu prato, no meu ombro aqui. Ela pegou na bucha, o pano pula aqui, ó. Mas se a gente não fizer isso, o matrimônio, que hora é essa? 15 para 9, vou acabar. Se a gente não fizer isso, o matrimônio se torna pesado. Quando o apóstolo São Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros, ele não está dizendo que é para a gente suportar o peso do outro, é para a gente ser suporte, ser um auxílio para o outro. Vou fazer para ele, para Adão, uma auxiliar que lhe seja oportuna. Então, quando Deus fez a mulher, Ele fez para auxiliar ao homem, e o homem também é para auxiliar a mulher.
suportai-vos uns aos outros. Aí eu vou suportar essa mulher chata. Não é assim que Jesus está falando. É para você ajudar, para você ser suporte, para você dar suporte a ela. E assim a vida continua. Eu estou com 17 anos de casado. Já briguei muito nesses 17 anos. Já briguei muito. Mas também já perdoei, já fui perdoado muitas vezes. Se dentro do matrimônio não existir duas palavras, amor e perdão, ele se acaba antes de começar. Amor e perdão. Eu exerci muitas vezes perdão no meu matrimônio. E exerci, às vezes, olhando assim, dizendo, não tem jeito. Mas o Senhor disse, se eu perdoo você todos os dias, por que você não pode perdoar aquela pessoa que está com você? Se eu te perdoo, veja, Pedro disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Sabe por que Pedro perguntou 7 vezes? Porque lá no livro do Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 10, vai dizer que o justo peca 7 vezes durante o dia. O justo, imagina essa belezinha que fala com vocês. Imagina essa belezinha aqui. Se o justo peca 7 vezes, imagina eu, imagina você, que riu quando eu disse que eu não sou lá essas coisas. Foi por isso que Pedro chegou, Senhor, a tolerância é 7 vezes, né? Porque o justo peca 7 vezes. Então se o injusto vier, passou dos 7, eu não tenho mais obrigação nenhuma. Aí Jesus disse, Pedro, eu não te digo somente 7, mas 70 vezes 7. E quando Jesus disse 70 vezes 7, não vá calcular. Pedro veio exagerado, Jesus super exagerou para dizer a Pedro, não Pedro, mas todas as vezes, porque a minha misericórdia se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Vamos cantar Minha Alma Tem Sede para a gente rezar, para a gente terminar?